Oi, meu nome é Gisele, seja muito bem-vindo ao meu canal literário, espero que esteja tudo bem do lado daí. Hoje eu separei 12 dicas que vão te ajudar a ler e a entender um livro clássico. A maioria dessas dicas eu parti da minha experiência e outras foram frutos de pesquisas, mas você pode adotar a dica que mais fizer sentido para você, ou você pode também adaptá-la conforme a sua realidade. Afinal de contas, cada experiência é única e a forma como nós lemos vai mudando com o passar do tempo. Primeira dica: escolha um livro que você quer muito ler. Franz Kafka disse o seguinte: não deveríamos ler mais do que os livros que nos dão coceira e nos mordem. Se o livro que lemos não nos desperta com um soco no crânio, para que continuar? Não escolha um livro para parecer uma pessoa culta, pelo amor de Deus, não faça isso. Tenha objetivos e intenções sólidas, porque assim você não vai abandonar um livro no meio do caminho. Escolha um livro que te interesse, um tema que você goste, algo que te instigue. Porque se o objetivo fosse tornar uma pessoa mais inteligente, isso é nobre e louvável. É bem diferente de querer parecer culto. E o tornar-se mais inteligente acontece com o tempo, por meio de leituras que você se interessa. E caso você tenha dificuldade de saber o que você gosta, basta pensar naquilo que você gosta de assistir, naquilo que você gosta de escutar. Encontre os temas em comum naquilo que você consome. A IA pode até te ajudar nisso, sabia? Você pode falar para ela tudo aquilo que você gosta de assistir, de consumir, e a partir disso ela pode fazer uma lista de livros clássicos que tenham a ver com os seus gostos. Segunda dica: se você não for habituado à leitura de clássicos, recomendo que você comece por livros mais fáceis e mais curtos. Ou seja, vai aumentando os desafios aos poucos. Não inventa de começar logo com calhamaço, que tem uma linguagem rebuscada e que tu precisa ainda ficar conferindo o dicionário a cada 3 minutos. Mas é claro, se você quiser muito ler um livro assim, porque te interessou, se te deu a tal coceira e o soco no crânio, como o Kafka havia dito, então vai fundo e seja feliz com o seu calhamaço. Terceira dica: o que me ajudou muito na compreensão de um livro clássico foi estudar o seu contexto. Todo livro é inserido dentro de um contexto. Ele comunica as tensões políticas, os problemas sociais, os embates filosóficos de seu tempo. E o legal é que, apesar da época que um clássico foi escrito, ele continua sendo relevante e consegue criar conexões com o que vivemos hoje. Um breve estudo do contexto vai te ajudar a pegar aquela metáfora, aquela ironia, aquela crítica que está velada no texto, sabe? Por exemplo, se eu não tivesse estudado o contexto do livro A Revolução dos Bichos, muito provavelmente eu não saberia que o autor estava criticando o governo de Stalin e também fazendo conexões com a Revolução Russa. Sem um contexto, muito provavelmente eu ia ficar na superfície da história. Acreditaria que tratava-se apenas de uma fábula, de uma história sobre animais que lutam contra a dominação dos humanos, mas que no fim das contas eles acabam sofrendo mais repressão e dominação entre eles. A mesma coisa foi com o livro A Metamorfose de Franz Kafka. Sem contexto, é só um livro sobre um cara que se transformou em um inseto gigante. E a partir desse ponto, a história pode parecer muito absurda e distante da nossa realidade. Mas por trás desse livro, nós temos o contexto da segunda revolução industrial, moldando o significado do trabalho e a identidade do ser humano. Temos também um autor que tinha sérios problemas com o seu pai, e isso acaba refletindo também nas suas obras. Ou seja, tudo isso molda a maneira como nós vamos ler e interpretar a Metamorfose. E um adicional é você estudar um pouquinho sobre o autor. Isso pode te ajudar bastante. Só que esse estudo, ele não precisa ser aprofundado, tanto em relação à vida do autor, como também ao contexto. Você não precisa se tornar expert disso. Usa 30 minutos do seu dia, faça uma pesquisa rápida, vai até onde você pode ou até onde a sua curiosidade permitir. Para falar a verdade, às vezes eu passo horas, dias, semanas lendo sobre o contexto, sobre o autor, porque eu gosto, porque eu me fico curiosa e também porque eu preciso fazer um conteúdo mais robusto para você aqui no canal. Então, não encare como um desafio, mas como diversão, como curiosidade. Quarta dica:
Entenda o gênero, o subgênero e o estilo literário. Compreender o gênero literário e o subgênero vai te preparar para aquela leitura. Você já vai saber o que te espera. Você vai saber que tipo de experiência você vai encontrar naquele livro. Por exemplo, ler a Divina Comédia sem saber que é um poema escrito em versos vai te dar uma dorzinha de cabeça. Vai dificultar um pouco a sua compreensão sobre o que está sendo contado. Até porque a leitura de um romance em prosa é diferente da leitura de um poema que foi escrito em versos. A estrutura, o ritmo, a linguagem, tudo muda. Quanto ao estilo literário do autor, refere-se à maneira como ele escreve as suas histórias. Machado de Assis, por exemplo, é muito conhecido pela sua ironia e pelo sarcasmo. Os seus livros também costumam ter um narrador que conversa com o leitor, uma narrativa que não é linear, também tem muita introspecção psicológica. Saber dessas características te prepara para as obras de Machado de Assis. Assim como saber o estilo literário de outro autor que você vai ler te ajuda muito na compreensão daquele livro. Em síntese, além do contexto, estude o texto. Quinta dica: tenha um dicionário por perto, seja físico, seja virtual, não importa. É claro que tem gente que vai ter mais dificuldade com virtual, né, de ter um dicionário ali no celular, porque pode roubar a sua atenção. Mas fica ao seu critério. E o legal de ler no Kindle é que ele já vem com um dicionário, isso já facilita bastante. E uma dica extra é você baixar um aplicativo de vocabulário. Eu tenho um instalado no meu celular e nele eu coloco todas as palavras que eu descobri o seu significado por meio do dicionário. Depois de saber o seu significado, eu vou lá naquele aplicativo, coloco a palavra lá, registro ela e aí fica lá. Ajuda você a lembrar da nova palavra que você aprendeu por causa de um livro. Sexta dica: converse com e sobre o livro. E como é que a gente vai fazer isso? Fazendo anotações, marcações, conversando com outras pessoas sobre o que a gente está lendo, fazendo até mesmo um clube de leitura. Sei que tem gente que não gosta de escrever em livros. Eu, por exemplo, amo escrevo a beça. Até para escrever kkkk eu também escrevo. Mas você pode fazer anotações em outro lugar. Você pode ter um diário de leitura, um caderno que você só escreve ali as suas impressões sobre o livro que você está lendo. Você pode também usar uma ficha de leitura. Inclusive, estou disponibilizando a minha aqui na descrição desse vídeo. É gratuita, está disponível para download em PDF, mas você pode imprimir aí na sua casa. E o que você pode anotar? Anote tudo aquilo que você achar necessário, tudo aquilo que vai te ajudar a fixar o conteúdo que você está lendo. Você pode, por exemplo, identificar o tema principal da história, os conflitos, quem é o protagonista, quais são as suas motivações, qual é a ambientação, a época e o desfecho. Eu vou deixar aqui ao lado um exemplo que eu fiz seguindo essas perguntas em relação ao livro... Qual foi o livro, meu Deus? A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói. Se você quiser, você pode copiar esse molde, caso isso te ajude nas suas anotações. Você também pode sintetizar em tópicos cada capítulo lido, sinalizando, por exemplo, também o que não ficou claro, o que ficou assim, você não teve certeza de que era aquilo que o autor estava querendo dizer. E ao sinalizar isso, depois você pode parar para pesquisar, para reler, para conversar com outra pessoa. Talvez isso ajude a quem não tem tempo de pesquisar na hora. Ao sinalizar no caderno, você pode falar, pesquisar depois, trecho tal, na página tal. Você também pode escrever as suas impressões, fazer conexões com a sua vida, com a vida do vizinho, fazer conexões com filmes que você leu, com outras obras, com música, enfim. Pode fazer conexões com o seu próprio contexto, com o governo, é muito amplo. E caso você queira se aprofundar mais, você ainda pode pesquisar artigos sobre o livro que você está lendo. Você também pode resumir com as suas palavras o livro que você leu, colocar as suas citações favoritas, inclusive tem isso na minha ficha.
Ou você pode também desenhar algumas cenas do livro que você está lendo, caso você aí seja um desenhista, tenha talento para isso, ou não tenha, assim como eu, mas gosta de desenhar. Assim, a leitura deixa de ser passiva e quando interagimos com a história, fica mais fácil de entendê-la. Sétima dica. Se puder, compra um clássico que tenha uma boa edição, boa tradução, que tenha notas de rodapé, faz toda a diferença, acredite. Mas é claro, se isso for possível para você, porque é um pouquinho mais caro, então talvez exija aí mais planejamento, mas se também não for possível, tá tudo bem. Mas é claro que uma boa edição vai fazer muita diferença, vai ajudar na sua compreensão, na sua experiência de leitura. Oitava dica: assista resenhas e análises literárias. Você pode encontrar esse tipo de conteúdo aqui no meu canal. Você pode assistir as resenhas, as análises antes da leitura ou quando você tiver finalizado o livro, tanto faz. Se for antes, não tenha medo do spoiler. O mais importante nos livros clássicos não é o que acontece, mas como acontece. Como também a forma como o autor escreve e constrói a trama. Nona dica: escolha mais de um livro para ler. Além do clássico, por exemplo, você pode escolher um livro contemporâneo. Ler um livro clássico é muito bom, mas exige paciência e perseverança. Se você não estiver acostumado, muito provavelmente você vai enfrentar momentos em que a leitura será mais difícil, principalmente diante de uma realidade cheia de estímulos que competem com a nossa atenção. Até mesmo quem é acostumado com a leitura de clássicos precisa enfrentar de vez em quando algumas partes truncadas que exigem mais esforço. Diante disso, talvez funcione para você alternar a leitura de um clássico com um livro mais fácil de ser compreendido, mais leve, algo que não exija tanto do seu cérebro, que dê ali um descansozinho para ele. Isso também traz uma sensação de que você está avançando na história. Por mais que sejam 2 livros, você tem a sensação de que você não está cansando tanto e de que você está ali fluindo mais. Mas é claro que tem gente que tem dificuldade de ler mais de um livro ao mesmo tempo, e também está tudo bem. Se for melhor para você focar em um único livro, se isso vai te ajudar a conseguir terminar a história, então faça dessa maneira. E lembrando que a leitura de um clássico não é para ser corrida, é para ser saboreada. Então respira, não é uma corrida sobre quem termina primeiro. Priorize aí a qualidade em vez da quantidade. 10ª dica: faça releituras. Um livro clássico é para ser lido. Ele fica com você para o resto da vida. Entenda que dependendo do livro, você não vai conseguir entender tudo aquilo que o autor quis dizer. E talvez até nunca consiga. Então fique em paz com isso. As releituras servem para firmar a história na nossa cabeça e continuar aprendendo coisas novas que não tínhamos percebido antes na primeira leitura. Quando eu li Quincas Borba pela primeira vez, eu fiquei encantada com a quantidade de referências que o Machado de Assis conectava com a sua história. Captei tudo? Não. Mas as releituras estão aí para nos ajudar a ir mais fundo. Mas infelizmente as pessoas costumam se importar mais com as leituras do que com as releituras. 11ª dica: reflita. Nem toda leitura vai ser transformadora, nem toda leitura vai te marcar, mas refletir sobre o livro lido vai te ajudar a exercer o seu pensamento crítico. Na minha opinião, a experiência de leitura não deve terminar no momento que eu fecho o livro, mas deve incluir o raciocínio sobre aquilo que me foi contado. Eu vou deixar aqui ao lado algumas perguntas que você pode fazer que vão estimular a reflexão, que vão estimular o pensamento crítico após a leitura de um livro. Se você quiser, tira um print. 12ª dica: construa o seu repertório. Você pode fazer um cronograma de leitura, escolher os livros clássicos que você vai ler naquele ano. Comece com um livro pequeno, com a quantidade que você sabe que vai conseguir ler. Você pode se organizar de várias formas. Pode ler uma ou mais obras de cada escola literária, por exemplo, do quinhentismo ao modernismo até chegar nos clássicos contemporâneos. Pode começar pelos clássicos mais novos até os mais antigos ou fazer o inverso. Pode focar apenas em um autor, ler todas as suas obras e depois partir para outro e fazer a mesma coisa.
Pode ainda fazer isso em ordem alfabética. Pode focar em gêneros literários, em temas, em épocas. Por exemplo, ler todos os clássicos do século XVIII. Pode sortear ou escolher um livro aleatório, ou só começar com aquilo que mais te empolga. Enfim, se divirta com as possibilidades. E se você quiser me acompanhar nesse processo de leitura, tem um vídeo aqui no canal que eu fiz a minha lista dos livros que eu vou ler esse ano. Nessa lista não tem só livros clássicos, tem livros contemporâneos também, mas dá tempo você acompanhar se você quiser. Ou então dá uma espiada para ver aquele livro que mais te chama a atenção, para você aí começar a sua jornada. René Descartes disse que a leitura de todos os bons livros é uma conversa com as melhores mentes do século passado. Então desfrute dessas conversas e não tenha pressa para partir para outra. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Se esse conteúdo foi útil, não deixa de se inscrever, de ativar as notificações, deixar o like, comentar e compartilhar. Me conta também quais são as suas dicas para a leitura e compreensão dos livros clássicos. Eu vou amar saber. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Um grande beijo.